Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre o princípio 3, que é mude o comportamento pelo coração, contexto e conflito. O debate sobre cultura e comportamento do servidor público e do cidadão usuário dos serviços sempre esteve presente nas discussões sobre eficácia e efetividade de políticas públicas. E a realidade é que a gente, fora inclusive do setor público, quando fala de Brasil, normalmente se refere a aspectos de cultura e comportamento de nós brasileiros como motivos, que nos impedem de avançar em determinados temas. A gente fica meio desanimado e diz assim, é difícil caminhar, porque é muito complicado mexer, alterar aspectos da cultura, isso leva muito tempo. E é verdade. Nesse caso, tratando aqui da nossa abordagem do princípio 3, a gente não vai adotar uma postura sonhadora e utópica, achando que a gente vai promover grandes modificações em cultura, valores e crenças, portanto, do dia para a noite. O que a gente pretende aqui, isso sim, é trazer algumas abordagens de caráter prático, algumas estruturas e algumas discussões aqui para a mesa, a fim de que a gente consiga, de uma maneira bem pragmática e dentro do possível, realizar alterações, modificações de comportamento que são muito importantes para as transformações no setor público. Vamos começar verificando como funciona a interação entre os atores que participam de uma política pública. Esta figura procura sintetizar como funciona a interação entre os atores. Então nós temos, se a gente observar do lado esquerdo, as lideranças técnicas ou políticas, que são as pessoas que respondem pelo desenho da política e, consequentemente, dos serviços. São as pessoas que planejam e fazem todo o trabalho de elaboração da política. Nós temos um conjunto de servidores que atuam na entrega do serviço. Então vamos imaginar nessa hora. Eu tenho, no caso de saúde, médico, enfermeiro, o atendente da rede do SUS. No caso de educação, o professor e o servidor que atua na secretaria da escola. Um servidor que faz atendimento telefônico de um serviço qualquer de ajuda ao cidadão, o policial, no caso de segurança pública, aqueles que atuam nas delegacias, o servidor responsável pela emissão de um documento, que realiza uma vistoria, o fiscal, etc. Ou seja, toda a gama de trabalhos inerentes à prestação de serviços públicos. E nós temos na outra ponta, que na parte superior da nossa figura aí, o usuário, o cidadão, que é, no caso, o paciente do SUS, um aluno do sistema público de educação, um empresário que quer empreender e abrir um negócio e precisa de um alvará, de uma licença, etc. Um motorista que usa o veículo próprio ou transporte público e trafega pelas estruturas disponibilizadas pelo setor público. Quando as lideranças desenham uma política pública, há sempre uma previsão, uma expectativa sobre como esses diversos atores vão se comportar. O problema é que essa expectativa, essa previsão, quase nunca se concretiza. Como eu disse, normalmente a expectativa é de que os comportamentos dos atores envolvidos sejam calcados numa absoluta racionalidade. O problema reside no fato de que os comportamentos não espelham na prática essa racionalidade prevista, fazendo com que o sistema como um todo não produza os resultados esperados. A gente pode citar alguns exemplos clássicos, pessoas que dirigem utilizando o celular, falando ao telefone ou mesmo digitando. Não tem nada que seja mais irracional, ou considerado um comportamento de risco do que fazer isso. É absolutamente racional pensar assim. Contudo, as pessoas fazem. Há mecanismos outros que determinam esse comportamento. Vamos pegar o exemplo de um profissional de saúde, um médico que fuma. É uma pessoa que está em contato diário com os prejuízos do tabagismo para a saúde. E, no entanto, fuma. Ou seja, mais uma vez, racionalidade não está presente nesta decisão. Ou seja, na prática, pessoal, tem uma grande dissonância entre o que uma política prevê, com base na racionalidade, e o que de fato acontece. E para continuar, que tal se a gente utilizar o exemplo da política pública de educação, falando especificamente sobre os desafios de transformação do ensino fundamental? Quando a gente se volta para esse debate, existem 3 perguntas que precisam ser respondidas. A primeira delas é: quem são ou quais são as pessoas envolvidas nesse serviço, tanto do lado dos servidores quanto do lado dos cidadãos ou usuários? Para isso, vamos utilizar uma figura que traduz uma tipologia, ou seja, uma distribuição dos perfis típicos que a gente verifica no setor público, isso do lado dos servidores. E a gente poderia classificar como primeiro grupo os chamados empreendedores públicos.
São as pessoas que estão em busca efetivamente de desenvolver um legado, têm uma causa. Utilizam o setor público, na verdade, como um local, um meio para tornar essa causa, esse legado possível. São pessoas extremamente motivadas que vão de fato conduzir, vão liderar as transformações. Têm o máximo brilho nos olhos, né? Essas pessoas contrariam as estatísticas, né, e aquilo que a gente espera numa discussão sobre setor público. São os empreendedores públicos, numa quantidade evidentemente bem reduzida. Se a gente falar de educação, são aquelas pessoas que vão dizer o seguinte: o meu propósito é o serviço público e a educação. E com isso eu vou conseguir transformar o Brasil. É uma alavanca para transformar o meu país. Aí a gente tem um segundo grupo, pouco mais numeroso, que nós denominamos de empreendedores de carreira. São pessoas que, como o nome diz, né, empreendedores de carreira, que na verdade, embora tenham uma alta motivação, estão prontos para colaborar e têm muita energia, não estão exatamente em busca de um legado pessoal, né, do desenvolvimento ou da concretização de uma causa. Estão sim em busca de um desenvolvimento profissional e aproveitar isso em torno de alguma coisa. Então tem um interesse muito grande em progredir, em realizar coisas interessantes em proveito do órgão da carreira. Esse grupo é um pouco mais numeroso. Se a gente voltar também para o exemplo da educação, são pessoas que vão buscar participar efetivamente de projetos relevantes, né, e com isso trilhar uma carreira de sucesso. E vão estar sempre procurando uma janela de oportunidade para ascender profissionalmente, como aproveitar positivamente, no bom sentido, essa janela. Bom, aí a gente caminha e tem um grupo ainda mais numeroso, normalmente, relativamente falando, que é o pessoal comprometido, mas sem brilho nos olhos. Esse é o grupo daqueles que sofreram, dos chamados meio que traumatizados, né? São as pessoas que, em função, muitas vezes, de experiências pregressas, de tentar empreender, de tentar participar de movimentos de transformação, de melhoria, sem êxito, que acabaram saindo, entre aspas, né, machucadas, acabaram contraindo inimizades, dissabores, enfim, aborrecimentos no ambiente de trabalho, ou simplesmente não viram resultados em função de como as transformações foram tentadas. E acabam se tornando pessoas céticas em relação a essa transformação. Então, são pessoas que, em tese, buscam fazer o que precisa e o tempo todo buscando reduzir os traumas e as dores, portanto, evitando comprar brigas, né? Se a gente for para o tema educação, são aquelas que, em relação, por exemplo, ao ensino fundamental, diriam o seguinte: o ensino fundamental é muito importante, mas tem uma série de dificuldades, a gente gasta energia, os resultados não aparecem, professores, em regra, são mal remunerados, escolas sem infraestrutura, falta orçamento, portanto, nada é tão simples, é muito difícil produzir resultados em educação, é muito complexo. Bom, pessoal, aí a gente vai para o lado direito da figura, e vamos ter perfis cujo comportamento não é tão ou exatamente benéfico, né? E a gente tem um perfil que proporcionalmente é bem numeroso, que é dos servidores que a gente chama de seguindo a manada, né? É um pessoal que tem uma verdadeira desconexão com a máquina. Eles trabalham, mas acabam apenas sobrevivendo ao setor público. Ao longo do tempo, são pessoas para as quais o serviço público é quase como um prêmio, né? Passaram no concurso lá atrás, tem uma remuneração, enfim, uma certa estabilidade, e entendem que não tem muito mais para contribuir, né? E com isso, essa desconexão, enfim, esse pensamento, acaba tornando essas pessoas muito permissivas em relação a não fazer nada ou a não contribuir. São de fato pessoas, um grupo que está desinteressado da causa, né, e que é difícil mobilizar em torno de uma transformação que necessite de muita energia. Alguns exemplos típicos, né, de citações ou de comportamentos, seguindo, por exemplo, o caso da educação, seria o seguinte: já fiz o meu papel, passei no concurso, agora é aproveitar sem estresse, né? E aí vem alguém e diz o seguinte: a educação e o ensino fundamental sempre foram um desafio, não serei eu a enfrentar os problemas, ainda mais se isso for colocar o meu status em risco. Ou seja, são pessoas desconectadas com a transformação em si. Aí a gente vai caminhando ainda para a direita e vamos encontrar um grupo que nós classificamos de resistentes, né? É um grupo menor do que os do seguindo a manada, mas que tem um perfil, como o nome está dizendo, né, de enfrentamento da transformação. Essas são pessoas que discordam das abordagens propostas e entendem que a transformação, da maneira como concebida, ela vai trazer problemas. Mas são resistentes normalmente técnicos, têm argumentos específicos pelos quais são contrários à proposta.
E a gente não pode entender esse perfil como genuíno ou essencialmente negativo. São pessoas que, se abordadas de maneira produtiva, podem ter muitas vezes argumentos importantes com relação à própria transformação e que podem contribuir, mas são resistentes, né? Um exemplo de comportamento de um resistente, se a gente estivesse falando de ensino fundamental, né? Não concordo com, abre aspas, não concordo com essa abordagem dos desafios do ensino fundamental. Acredito que qualquer solução terá pouquíssimo impacto sem a adoção do ensino, por exemplo, em tempo integral, né? Ou alguém que diz, devo me opor, pois estou convencido de que haverá consequências indesejadas, mais frustração do que benefícios. Ou então tenho os meus argumentos e estou convicto deles e, em princípio, não vou mudar a minha posição. E aí a gente caminha para o extremo da direita da nossa figura, e é um número proporcionalmente menor, né, em que a gente vai encontrar os detratores. Os detratores são aqueles que vão apresentar uma oposição sistemática, quase gratuita. E essa oposição, né, essa resistência sistemática, ela vai se dirigir aos servidores, às lideranças, a todos aqueles que estiverem envolvidos nas transformações. São pessoas para as quais a organização e as pessoas que estão conduzindo a transformação não as representam, né? Então há divergências de todos os princípios, quase que uma divergência em relação à visão do mundo e do setor público. Então é uma oposição sistemática porque não resolve muito a gente promover adaptações ou melhorias pontuais, né? É aquele que diz, farei oposição a tudo que esse grupo propuser. As minhas visões de mundo são opostas e, consequentemente, em relação ao ensino fundamental também. Pessoal, algo análogo, de mesma natureza, vai acontecer do outro lado, com os usuários, né, ou destinatários dos serviços, os cidadãos. E para representar esses comportamentos, a gente pode usar o mesmo tipo de figura ou gráfico. Só que agora talvez seja interessante utilizar como referência a disposição ou a velocidade com que os diferentes perfis se inclinam para a adoção de um determinado serviço ou de uma transformação neste serviço. Isso vai indicar o nível de disposição para colaborar com uma determinada política pública. A gente está utilizando uma figura muito parecida com a anterior, só que com algumas poucas adaptações nas designações. Então nós temos os perfis, inicialmente o perfil dos inovadores, né, são os primeiros adeptos das transformações, das inovações. Aí segue um grupo um pouco maior dos chamados pioneiros na adoção, né? Segue um grupo ainda maior de adeptos voluntários. Depois a gente vem um grupo já do lado dos menos interessados, né? Ou menos rápidos, por assim dizer, na adoção, que são os adeptos por influência, que vão, na verdade, seguir os demais. E aí vem um grupo dos atrasados, que são os últimos na adoção. Bom, com relação a esses perfis, aqueles que estão posicionados mais à esquerda são os usuários que apreciam inovação em serviços, pessoas que querem colaborar, que gostam de participar da criação, desenvolvimento, do teste dessas inovações. E os que estão posicionados mais à direita são os usuários não tão sensíveis a essas inovações, que se colocam do outro lado, simplesmente ou sistematicamente só como usuários dos serviços, querem resultados, né? Então, olhando para o nosso exemplo da educação, é como se à esquerda nós tivéssemos os pais ou responsáveis, por exemplo, que querem participar e ajudar a escola a inovar e a testar tudo que disser respeito, por exemplo, ao ensino fundamental. E à direita, aqueles que estão apenas interagindo esporadicamente e vão cobrar resultados da escola. A zona da esquerda é a zona do chamado mínimo produto viável, ou seja, as pessoas estão dispostas até a interagir com soluções que não estejam prontas e acabadas, que querem colaborar. Já do lado direito é a zona das soluções completas. O usuário olha para o setor público e ele não se vê participante. Ele é um usuário, um receptor, só destinatário das políticas e dos serviços. A partir do momento que a gente já conversou sobre as pessoas e os respectivos perfis, é hora de raciocinar sobre caminhos, estratégias para modificar o comportamento. E nesse caso, é muito tentador a gente assumir que tanto os servidores quanto os usuários, né, os cidadãos, eles tomam as suas decisões com base em dados concretos, em mecanismos absolutamente racionais. Ou seja, como se a gente imaginasse que as pessoas só estão em busca de diminuir a assimetria de informações, então elas buscam informações e a partir do momento que têm as informações suficientes, fazem uma análise racional de tudo aquilo e partem para as decisões que vão ao encontro dos seus interesses, uma relação custo-benefício, adotando as suas decisões de curto, médio e longo prazo, como se isso fosse absolutamente quadradinho e fechado. Essa figura mostra exatamente isso.
a gente tem um ator, e a gente pode considerar de ambos os lados, servidor ou usuário, que vai dizer o seguinte: quais as informações disponíveis? Qual o custo-benefício de cada opção? Faz uma análise comparativa, qual o melhor caminho para mim no longo prazo, médio, curto, enfim, e aí vamos adotar esse caminho de uma maneira absolutamente racional. E aí vem o professor Dan Ariely, que é um pesquisador e um autor importante em trabalhos de ciência comportamental, especificamente sobre economia comportamental, e afirma e traz a ideia de que, embora o ser humano seja, enfim, capaz de realizar proezas com precisão milimétrica, matemática, como, por exemplo, mandar uma expedição ao espaço, a Marte, trabalhar aspectos do genoma, desenvolver artefatos bélicos que podem atingir o seu alvo a centenas de quilômetros com uma precisão incrível. A realidade é que, na maior parte do tempo, o ser humano toma as suas decisões do cotidiano não calcado nessa racionalidade, nessa precisão, mas sim em aspectos banais do contexto. Em suma, pessoal, para o Dan Ariely, é tentador olhar para as pessoas em geral e imaginar que elas formam um conjunto de indivíduos sensatos e racionais, levando a vida de maneira sensata e absolutamente calculada. E agora, voltando para o nosso exemplo do ensino fundamental, vamos imaginar que, à luz da absoluta racionalidade, a gente estivesse diante de duas questões que são bem recorrentes. A primeira delas são escolas vandalizadas. Então, escolas que são objeto de pichação sistemática. Raciocinando que as pessoas devem ser informadas de que a escola é o espaço de todos, da comunidade, do cidadão, e de que os recursos são públicos, consequentemente, eles saem de cada um de nós, seria apenas informar as pessoas: atenção, não pichem a escola por causa destes motivos. Ou seja, a comunicação, a solicitação, a informação seria suficiente. E o que a gente percebe na prática é que as tentativas de fazer isso normalmente acabam acarretando um nível ainda maior de pichação. Pegando uma segunda situação, imaginem pais ou responsáveis que não participam da educação escolar, ou seja, da vida escolar dos filhos. Estão distantes da escola. A racionalidade, mais uma vez, iria levar a gente a fazer o quê? Bom, simplesmente vamos chamar os pais, convocar para uma reunião e informar sobre a oportunidade e a importância da participação deles na vida escolar e nas reuniões dentro do ambiente da escola. A experiência mostra que, em muitos casos, esse tipo de convocação, de solicitação de comparecimento ou invocando uma presença maior, acaba, pelo contrário, afugentando os pais. E o próprio Dan Ariely, ele nos traz um exemplo extremamente contundente e interessante, que é o da doação de órgãos. Foram coletados os dados referentes às taxas de doação de órgãos de diferentes países. E as pessoas começaram a observar e verificaram que países que, em princípio, poderiam apresentar alguma similaridade, então vamos falar de, eventualmente, Noruega e Suécia, Estados Unidos e Canadá, Áustria e Alemanha, França e Espanha, ou Reino Unido e França, dependeram do parâmetro, mas países sobre os quais a gente esperaria resultados parecidos em relação à doação de órgãos e tecidos. E os resultados são surpreendentemente diferentes, díspares. O que tem por trás disso? Foram avaliar e verificaram que existe um fator absolutamente fora de um contexto de racionalidade, ou seja, é um fator contextual absolutamente periférico que pode ter determinado toda a diferença. Países com taxas de doação muito pequenas submeteram na consulta à população a necessidade de preencher um formulário, eletrônico ou não, que tinha um checkbox, uma caixinha que dizia o seguinte: se você quiser se tornar um doador, você tem que ticar essa caixinha, fazer a sua opção. Taxas de doação baixas. Países que apresentaram uma pergunta às avessas tiveram um resultado completamente diferente, ou seja, se você não desejar se tornar um doador, você tem que ticar na caixinha. Então vejam que é alguma coisa que foge ao nosso imaginário sobre racionalidade, é um gatilho comportamental residente num formulário, na maneira de a gente ler e preencher alguma coisa, determinando as taxas de doação de órgãos e tecidos, uma política pública super importante. E vejam ainda, vamos imaginar que são gastos milhões em recursos, em campanhas pró-doação de órgãos e até na captação de órgãos. E a possibilidade de a gente resolver ou ter um resultado estrondoso com a mera modificação de um formulário, o qual a gente vai gastar no máximo uma centena de dólares. E isso comprova, pessoal, que os fatores de contexto, eles interferem muito na nossa capacidade de sermos racionais, ou seja, eles interferem nas nossas decisões do cotidiano, sobretudo nas rápidas, aquelas que a gente toma
de pronto, né, imediatamente. É um bom momento para a gente começar a refletir também sobre os aspectos de natureza emocional, cognitiva e sociais que vão interferir na nossa capacidade de empregar racionalidade nas nossas decisões e vão acabar dirigindo o nosso raciocínio nessas decisões do dia a dia. Se a gente fizer uma imersão no mundo do usuário do serviço ou do servidor, a gente vai ver que a gente é condicionado por alguns aspectos importantes. Em primeiro lugar, por crenças e valores, né? Aquilo que a gente assimilou como verdadeiro ao longo da vida. Então, se eu fui criado, por exemplo, numa família que tinha como muito importante o estudo e a participação dos pais, certamente isso é para mim um valor, alguma coisa que está incutido, né? Se eu tive um desempenho escolar muito bom e me submeti, né, participei de um método, uma metodologia de ensino pedagógica, eu posso acreditar nisso, essa forma de aprendizado, como algo eficaz. Então eu vou ter essa crença de que isso realmente funciona, né? Existem, além das crenças, dos valores que a gente traz e desenvolve ao longo da vida, o aspecto das emoções, né, a que eu estive submetido ao longo da minha trajetória e que podem gerar reforços positivos ou negativos. Então vamos imaginar um servidor que teve grandes aborrecimentos quando tentou empreender uma mudança, uma transformação. Se ele perdeu a função ou o cargo em função de uma experiência que não teve êxito, isso certamente, se gerou um constrangimento, um sofrimento à época, vai interferir daqui para frente na sua maneira de pensar e enxergar as coisas, né? Por fim, a gente tem as chamadas heurísticas ou vieses, né? São como que atalhos mentais, caminhos que o nosso cérebro naturalmente percorre na tentativa de chegar o mais rápido possível e com o menor dispêndio de energia a conclusões confortáveis. Então eu, por exemplo, tenho um problema complexo, difícil, identifico múltiplas possibilidades, vejo de cara que tem muita coisa que eu posso fazer, só que elas vão requerer reflexão, pesquisa. E de repente eu sou tentado quase que por instinto a lembrar de uma notícia ou um caso em que esse problema foi resolvido de maneira muito simplista e tendo a me concentrar nessa alternativa. Vejam que é um mecanismo quase que inconsciente de a gente derivar a discussão e a decisão para uma posição mais confortável e, por que não dizer, imediatista, né? E é claro que seria tentador, né? Seria o óbvio a gente tentar intervir nesses elementos internos, porque eles constituem, no final das contas, o aspecto da cultura, aquilo que são crenças, valores, etc. Contudo, existem estudos e a prática vem demonstrando que tentar intervir sobre tais aspectos, né, refazer crenças, tornar pessoas conscientes dos viés, etc., não é apenas relativamente pouco eficaz, né? Além disso, é difícil de fazer, porque são fatores que se consolidaram ao longo do tempo ou são mecanismos considerados inatos. Bom, aí existe uma outra opção, que é de se buscar trabalhar ou gerenciar os fatores de contexto para tentar induzir comportamentos desejáveis. Coisas como simplificação de rotinas e comportamentos. Então eu vou simplificar um formulário, um modelo, um procedimento, né? Isso pode funcionar bastante. Eu posso tornar as ações, as condutas mais atraentes, chamar a atenção das pessoas, né? Esse é o caso que já foi evidenciado em algumas vezes de locais em que havia muita pichação e as pessoas vão lá e fazem algum tipo de ornamentação, plantam algumas coisas agradáveis ao olhar e de repente as pichações cessam. Então é a mesma coisa. Criar também mecanismos de recompensa social ou de constrangimento, atuar sob o condimento social. É um exemplo do fumo, por exemplo. No nosso país, durante muito tempo, se buscou coibir o fumo por meio de campanhas que falavam sobre os prejuízos à saúde, né? E efetivamente uma redução significativa nas taxas de tabagismo no Brasil aconteceram quando a legislação acabou provocando um constrangimento social nas pessoas que fumam. Inclusive porque não há um local mais propriamente disponível para fumar. As pessoas não podem fumar dentro dos estabelecimentos, na varanda, nas áreas abertas, daqui a pouco nem na calçada, vão ter que ficar no meio da rua para fumar. Então, é um caso clássico, né? A gente tem também a figura do uso do celular no trânsito. Eu tenho um exemplo interessante. Recentemente, eu vi um comercial, na verdade uma chamada, uma campanha de divulgação dos perigos de uso do celular, em que, ao invés de utilizar o aspecto do risco à vida, a campanha falava do risco social, da gente cometer uma gafe, porque poderia, inadvertidamente, por não estar prestando atenção no celular, mandar uma mensagem completamente inadequada para o grupo errado. Então vejam que estão investindo num aspecto do constrangimento social, muito diferente do que seria a plena racionalidade de dizer que aquilo é recomendável ou não, estritamente por causa dos riscos à saúde. Bom, e a gente tem por fim os chamados nudges,
que são traduzidos como empurrõezinhos ou elementos que a gente intencionalmente insere na chamada arquitetura de decisões das pessoas, nas lógicas, né, de decisão, para direcioná-las usando justamente algum impulso latente. Então, um caso interessante e bem notório é do próprio aquele citado pelo Dan Ariely na doação de órgãos e tecidos, ou seja, o posicionamento, a maneira como a gente dispõe a pergunta no formulário, que poderia ser considerado algo periférico, faz toda a diferença como um gatilho, um dispositivo acessório e que vai determinar um resultado diferente desse processo. Assim, se a gente utilizar a parte da direita dessa figura, a gente pode verificar que atuar nos aspectos de contexto que podem influenciar nas decisões costuma ser bem mais eficaz do que tentar transformar elementos de crenças e valores, ou seja, aspectos culturais. Sendo que a gente pode raciocinar também que alterações de comportamento provocadas pelo contexto podem tranquilamente ao longo do tempo sim modificar elementos formadores da cultura. Então seria uma maneira mais eficaz de atuar sobre comportamentos via contexto. E é isso, pessoal. A gente faz pequenas mudanças de comportamento e gradativamente, lá na frente, vai alterando um padrão cultural. E isso a gente faz também de maneira cíclica, como a gente comentou lá no princípio 2. E aí a gente passa para o terceiro elemento, que diz respeito às estratégias que a gente pode utilizar para promover um engajamento. E isso considerando, em primeiro lugar, os perfis, aquela tipologia que a gente estudou um pouquinho atrás, e também os aspectos que a gente pode trabalhar em termos de contexto, comportamento. A gente vai ver que no caso dos servidores, dependendo do perfil, as estratégias podem envolver ações que vão lidar com emoções, são as estratégias do coração, com a articulação, em algum modo, do contexto, ou até algumas que vão deixar deliberadamente que o conflito aconteça. Vejam que agora, na parte inferior, a gente dividiu em 3 grupos. Então, as estratégias elas vão estar distribuídas em 3 situações. Aqueles que têm perfis mais à esquerda, portanto, um DNA mais empreendedor, a ideia é fomentar esse empreendedorismo, né? Essa vontade de criar um legado, de transformar, de deixar alguma coisa, né? Construir, realmente erigir alguma coisa para o serviço público. E nesse caso, a sugestão é fomentar o empreendedor, criar um legado no setor público, abrir um espaço para isso acontecer. Quando a gente caminha mais para o centro e centro-direita, onde a gente vai encontrar aqueles perfis que estão um pouco mais traumatizados, né, estão um pouco mais paralisados, e até aqueles que estão simplesmente seguindo a manada, a ideia é a gente reduzir as dores e retomar a esperança de transformar, de fazer alguma coisa. Nem que seja a esperança que resulte em seguir novos procedimentos, novas realidades em serviços públicos. E quando a gente vai finalmente para a direita, nos perfis que têm uma característica mais resistente, a gente pode usar aspectos não emocionais como o primeiro, nem tanto de contexto quanto os do centro, mas mais ligados a realmente o conflito, ou seja, colocar atores em posições eventualmente desconfortáveis para seguir novos padrões. Então é pressão social por produtividade e, no fim das contas, até mesmo blindar ou afastar do serviço ou da transformação. Bom, vamos para um caso específico, a gente vai sempre usar como exemplo a figura da educação lá do ensino fundamental. Então, estratégias do coração centradas nos grupos mais à esquerda, elas serviriam para reconectar o empreendedor público com a vontade de deixar um legado. Então, vamos fazer com que esse pessoal tenha espaço para criar bandeiras, né, legados, transformações, fazer acontecer. Portanto, criar alguma coisa que a gente vai tratar no próximo princípio, que é aproveitar janelas de oportunidade. Muito bem. Exemplos em educação, especificamente em ensino fundamental. Por que não conectá-los com rede de educadores inovadores? Reconhecer publicamente o valor desses empreendedores em educação, proporcionar condições de participação em construções inovadoras em educação, discutir casos concretos de sucesso e suas razões e até reconhecer a relevância das dores que alguns docentes enfrentam na tentativa de realizar essas transformações. Aí a gente vai para a estratégia centrada nos perfis de centro e centro-direita, que é a estratégia de contexto. Então nós vamos focar aí, principalmente, em treinar e apresentar de uma maneira bastante simples, praticável, como é que a operação pode funcionar. Vamos lembrar que a gente está lidando com perfis que não querem transformar. Em alguns casos, meio que se desconectaram daquela vontade de produzir algo maior e melhor. Então a gente tem que ser prático, né? E também a transparência na produtividade. Ou seja, mecanismos que gerem transparência tiram as pessoas da zona de conforto
e vão promover o comportamento desejado. E até mesmo, por que não dizer, o constrangimento social por estar fora, né, de um movimento que é considerado dominante, que quer uma transformação. Exemplos de ações que podem envolver esse tipo de estratégia, falando de educação, especificamente de ensino fundamental. Evidenciar publicamente a adoção de novas práticas em educação e os ganhos antevistos pelas lideranças. Quer dizer, as pessoas vão ficar em posição desconfortável para discordar disso publicamente. Clarificar, tornar claro como as mudanças serão introduzidas e o papel de cada educador. Clarificar como o desempenho de cada profissional vai ser mensurado. Isso também vai deixar claro quais são as consequências de não seguir um padrão desejável e tornar transparentes os desempenhos do grupo. Toda transparência tende a colocar as pessoas que querem fugir da curva em posição muito desconfortável. E aí a gente vai para as estratégias centradas no conflito, né? Para aqueles grupos bem à direita das resistências. Nesse caso, é importante alinhar a política e a transformação, ou seja, aquilo que se pretende nos serviços, com aspectos legais obrigatórios, dos quais a gente não pode fugir. Alertar também as lideranças sobre aqueles detratores crônicos, aqueles resistentes sistemáticos, independente dos motivos. E até, em último caso, buscar alijar da esfera de influência na transformação pessoas com esse perfil. Bom, exemplos também em se tratando de educação, é uma demanda de explicitação e racionalização dos motivos de resistência, e aquele que é o resistente crônico sempre tem muita dificuldade para fazer isso, né? Uma abordagem de obrigações legais, como a gente falou, a ênfase no alinhamento de novas práticas com dispositivos legais e normativos obrigatórios, eventualmente um alerta antecipado para as lideranças sobre aonde se encontram as resistências gratuitas, né, aqueles que são os grandes detratores, a desarticulação dessas resistências por meio de eventuais realocações para grupos de melhor produtividade. Isso a gente consegue desmanchar alguns nichos de resistência gratuita. E, por fim, medidas administrativas e até de caráter disciplinar. Eu vou utilizar para vocês a mesma figura que eu tinha desenhado e apresentado lá quando a gente comentou sobre o princípio 1. Então, imaginem o seguinte. Se nós tivermos o paradigma que a gente tem verificado até agora, que é de uma prevalência das transformações são tratadas exclusivamente na dimensão técnica da inovação, que é essa aqui, dimensão técnica, né? A gente está produzindo esse resultado aqui. Como nós comentamos na discussão do princípio 3, é claro que o aspecto de tentar engajar servidores e usuários, né, representativos do cidadão, aqueles que fazem uso do serviço, isso não foge à atenção dos órgãos públicos hoje, do serviço público. Contudo, o que a gente tem visto são tentativas de promover o engajamento baseado no discurso, apenas na racionalidade, na comunicação, na conscientização. E a gente tem visto que não é suficiente. A partir do momento que a gente começa a utilizar a variável comportamento e a tentar gerenciar comportamento por intermédio de estratégias ligadas, por exemplo, à emoção, ao contexto e ao conflito, entendendo que gerenciar comportamento acontece por meio de uma ótica de contexto, a partir do momento que a gente também presta atenção e dispõe da variável contexto de forma adequada, a gente passa para cá, explora a variável comportamento adequada e a gente sobe o nosso grau de valor, resultado entregue, consideravelmente. Por quê? Porque aqui eu não estou tratando mais de uma transformação que não é sustentável, que vai ter uma queda acentuada de resultado, mas alguma coisa que vai se apresentar no plano técnico, no plano, mais uma vez, de convencimento das próprias lideranças, que é aquela dimensão sociopolítica, mas muito importante, no plano do comportamento. E lembrem, mudanças de comportamento aqui na frente vão provocar mudanças no plano cultural ou da cultura um pouco mais adiante.